Misericórdia. Meu Deus. E paga imposto. Quanto que é? 2 moedas? Como 2 moedas? Semana passada eu tive aqui, era 1 moeda. O senhor já está cobrando 2 moedas? Quem é o senhor para cobrar 2 moedas de mim? Meu Deus. Eu sou daqui, o chefe publicano. Menina, mas eu acho que o senhor tem que chamar a moça, porque eu tive aqui semana passada 1 moeda. Mas você viu aquele cego Bartimeu? Foi curado por Jesus? Foi. Jesus está aqui na cidade. Vamos pagar o nosso imposto e vamos o dia inteiro em possibilidade de visita. Aleluia. Jesus está na cidade. Glória a Deus. Jesus vai passar e Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. vai passar por aqui. Glória a Deus! Aleluia. Bem-aventurados sois vós que creem em mim, porque eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Quem crê em mim jamais morrerá. Bem-aventurados também são os que choram, porque serão consolados. Oh, glória. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Bem-aventurados sois vós, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Eu também sou a videira verdadeira. E todo aquele que estiver em mim dará fruto. Oh! E será limpo e dará mais frutos. Aleluia. Mas aquele que não estiver em mim, ele não pode dar fruto. E aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Zaqueu, desce depressa. Desce, Zaqueu. Aleluia. Aleluia, Deus. Hoje me convém pousar na tua casa. Hoje chegou salvação para a sua Oh, casa. glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus! Glória a Deus. Graças a Deus! Ei, glória. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glorioso Senhor, meu Deus. Aleluia. Deus tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Nós acabamos de ensinar uma pequena peça, mas com um significado muito grande. Lucas capítulo 19, versículo 1 vai falar a respeito de um homem, chefe dos publicanos, que cobrava impostos e já era odiado pelo povo, segundo historiadores. Ele cobrava acima do valor que era necessário. O povo já não olhava para Zaqueu com uma mesma visão, porque além de cobrar acima do necessário, ele também trabalhava para os romanos. Mas esse homem ouve falar de Jesus, assim como foi ensinado aqui, e eu tenho na minha mente, no meu coração, e quero conjecturar que Zaqueu ouviu falar de Jesus durante o seu período de trabalho. A cidade de Jericó era uma cidade falada, era uma cidade movimentada, de grande influência, de muito comércio. Com certeza Zaqueu ouviu falar a respeito de Bartimeu, um mendigo que ficava à beirada do caminho, mendigando, pedindo dinheiro para comer. Mas eu ouvi que Jesus curou um cego, e não era um cego de nascença. Ele começa a se interessar, ele começa a procurar para ver quem é Jesus. A Bíblia diz que ele não conseguia ver porque ele tinha pequena estatura, ele era pequeno. Mas uma outra coisa me vem à cabeça, que já que ele não era amado pelo povo, enfrentar a multidão para ele não era um desafio fácil. Quando você está em um lugar onde as pessoas não te querem, onde as pessoas não te amam, onde as pessoas não suportam a sua presença, o maior problema não é a estatura. O maior problema é você conseguir andar no meio dessas pessoas. Pessoas olham
estava decidido ver Jesus. Aleluia, Deus. O que importava para ele era ver Jesus. O desejo do coração dele era ter um encontro com Jesus, porque se Jesus podia curar o físico, o que Jesus não poderia fazer por ele? E como ele não conseguia ver Jesus, ele vai subir numa figueira brava. Segundo os historiadores, uma figueira brava é cheia de espinhos. E quando ele sobe nessa figueira, com certeza a mão dele vai se ferir. Sabe? O ser humano, para poder ver Jesus, para encontrar com Jesus, ele vai enfrentar dificuldades. Ele vai enfrentar desafios. Ele vai enfrentar barreiras. E as maiores barreiras que o ser humano vai enfrentar para ter um encontro com Jesus é a sua própria consciência. A sua consciência vai dizer para você que você não tem chance. A sua consciência vai dizer para você que você está cheio de pecados, que você não é merecedor. A sua consciência vai dizer para você que você não vai conseguir mudar, que você não vai conseguir abandonar a sua vida, as coisas que você pratica. E isso vai ser os espinhos da figueira brava que vai dar diferença. Vai ser o seu desafio, vai ser a sua barreira. E aí quando o Zaqueu ele sobe, ele consegue ter uma visão ampla, mas ainda assim ele procurava ver quem era Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Enquanto você não conhece Jesus, a sua procura, a sua busca continua. Mas para a alegria de Zaqueu, e ao mesmo tempo de repente, talvez, para a tristeza, Jesus vai chegar diante da figueira e vai dizer: Zaqueu, desce depressa. Não, Senhor, mas eu feri tanto a mão para subir, eu corri tanto atrás para te procurar, mas agora é para mim ter um encontro pessoal, íntimo, para mim olhar face a face para o Senhor, eu vou ter que descer. O Senhor está me dizendo que o meu esforço de subir na figueira vai ser todo perdido. Não, Zaqueu, desce, porque se você estiver aí em cima, eu vou ter que ficar conversar à distância. Mas se você descer, vamos ficar pertinho do outro. Aleluia. Eu vou poder te abraçar, Zaqueu. Eu vou poder trazer para você consolo. Eu vou poder pegar na sua mão. Aleluia. Eu vou estar do seu lado. E eu estando do seu lado, nada mais poderá te impedir. Obrigado. E tem mais uma coisa, Zaqueu. Eu não quero conversar aqui do lado de fora, não. Eu quero entrar dentro da sua casa, porque lá eu vou ter intimidade. Lá eu vou poder trabalhar com você no particular. Lá eu vou poder tratar com você. E eu não quero que ninguém fique se intrometendo. Sabe? A palavra de Deus para você hoje é: eu quero entrar na tua casa. Hoje me convém entrar na tua casa. Hoje me convém entrar na sua vida. Meu Deus. Aleluia. Sabe como é que Zaqueu recebeu Jesus? Gostoso. Entra, Jesus. Vou pegar a melhor cadeira, Jesus. Senta aqui. Peraí, Jesus, eu vou buscar água para lavar os seus pés. Peraí. Jesus, calma. Lava as mãos aqui que eu vou trazer a melhor toalha, a toalha mais cara da peça. Vem cá, Jesus. Eu vou enxugar as suas mãos. Jesus, eu tenho óleo de mirra dos melhores. Peraí, Jesus. Eu vou pegar o óleo. Jesus. Senta aqui, Jesus. Eu não esperava que o Senhor entrasse na minha casa. Essa cidade toda me odeia. Essas pessoas não acreditam que eu tenho uma oportunidade de mudança, mas o Senhor entrou na minha casa. É a melhor
conquista do ano de 2016. É a melhor conquista. A Bíblia vai dizer que as pessoas vão murmurar. As pessoas vão olhar e vai falar assim: como é que Jesus podia entrar na casa de um pecador? Mas se nós olharmos a trajetória e o ministério de Jesus Cristo, as casas que ele entrou foi de pecadores. As casas que ele entrou foram de pessoas que a sociedade não dava nada por elas. Os lugares que Jesus andou, com quem Jesus andou, com quem Jesus conversou, foi com pessoas que a sociedade não via valor, que a sociedade não enxergava. Jesus está te enxergando nesta noite. Jesus está te vendo, irmão. Mas como assim eu não te contei nada? Jesus está vendo o seu coração. Jesus está vendo como é que você entrou aqui hoje. Como é que você está encerrando este ano? Jesus está dizendo: eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua vida. Quem vai fazer isso ficar mais gostoso é você. Quem vai fazer isso ficar mais interessante, quem vai fazer esse momento se tornar marcante, encerrando o ano e começando outro, é você. Recebe Jesus gostoso nesta noite. Jesus, ele veio aqui nessa noite por sua causa. Jesus, ele veio aqui para te ver na barra séria. Jesus poderia passar longe daquela árvore. Jesus podia passar longe daquela figueira. Jesus estava cercado por uma multidão. Ele largou a multidão de lado e foi cuidar de Zaqueu. Jesus hoje veio para cuidar de você especialmente. Recebe Jesus, porque Ele vai fazer uma mudança no seu. Amém? Vamos que exalta o nome do Senhor.